Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a Guerra de Canudos que aconteceu no Brasil em 1986 a 1987. Nós vemos que o Brasil estava vivendo uma república oligárquica. O que isso significa? Só prevalecia o interesse, principalmente, dos fazendeiros rurais, né, dos fazendeiros de café naquela época. Então a política era café com leite, onde só São Paulo e Minas Gerais se alternavam no governo e eles contavam com a ajuda dos coronéis, que eram os grandes proprietários de terras que estavam espalhados pelo Brasil. Nessa época, gente, falando mais do Nordeste, né, que até hoje prevalece esses problemas, o que estava acontecendo? Lá existia e existe até hoje uma grande seca, né? E o governo, ele nunca deu uma assistência a isso, né, para melhorar tal situação. E assim, quando dá o início à República, as pessoas tinham um fundo de esperança que iria melhorar essa situação. E lá na Bahia, por exemplo, as grandes terras que eram férteis estavam na mão dos grandes coronéis, né, dos grandes proprietários de terras, e os pequenos e médios proprietários ficavam com as terras que não eram cultiváveis, não eram férteis. Então eles sofriam e sofrem até hoje muito com essa situação de seca, né? E não ter uma terra fértil, é árida, então não tem uma grande produção, as indústrias não se instalam lá, enfim. E aí o que aconteceu naquela época? Essa onda de seca atacou o Nordeste, morreram milhares de pessoas e surgiu nesse momento um movimento religioso chamado messianismo, tá? Esse messianismo acreditava que Deus iria enviar uma pessoa, Messias, né? No caso, que iria salvar a população, que traria consolo, palavras de salvação, palavras de esperança, né? Enfim. E aí apareceu um cara chamado Antônio Conselheiro, né? Ele pregava temas ligados à vida do sertanejo, né? Esse sofrimento todo. Falava sobre a política, falava sobre aspecto religioso, pregava que as pessoas não tinham que pagar impostos porque não era justo, eles já estavam vivendo por aquele momento difícil, com seca, fome, enfim, e ainda ia ter que pagar imposto, então não era justo. E pensa, como as pessoas estavam passando por muitas dificuldades, ouvir aquelas palavras realmente era um consolo, né? Era uma esperança. Então as pessoas começaram a segui-lo e ele praticamente fazia o papel da igreja, porque ele pregava palavras, mensagens boas, mensagens de Deus, mas sempre com um fundo político, tá? Nessa mesma época, ele se instalou em um vilarejo abandonado e criou uma comunidade. Gente, essa comunidade em 2 anos, ela assim, cresceu muito e ficou conhecida como um Arraial de Canudos. Ficava na Bahia, em Arraial de Bom Jesus, né? E ficou conhecida essa comunidade então como Arraial de Canudos. Nessa comunidade tudo era coletivo, eles produziam o que ia consumir, produziam suas ferramentas de trabalho, produziam suas armas, enfim. O casamento não era obrigatório, né? Ele pregava, fazia um papel como se fosse da igreja, e assim, ao decorrer desse ano, né, de 1986 a 1987, ele foi criando muitos inimigos. Primeiro, os coronéis ficavam bravos com o Antônio Conselheiro, porque querendo ou não, ele estava perdendo muitas pessoas que dependiam dele para sobreviver, porque essas pessoas agora tinham o seu próprio ambiente para viver e construir suas coisinhas coletivamente. A igreja vinha ficando muito brava com o Antônio Conselheiro porque estava perdendo bastante fiéis e o governo também estava ficando muito, se sentindo muito ameaçado porque esse Arraial de Canudos ela foi tão famoso que foi noticiado em jornais, então assim, estava ficando conhecido nacionalmente.
Então tinha um pinguinho de medo de acontecer alguma coisa e derrubarem a República. Foi nesse momento que decidiram enviar uma expedição até para destruir. A primeira expedição não deu certo, foi um fracasso. A segunda não deu certo, foi um fracasso. A terceira também não deu certo. Na quarta, eles enviaram mais de 10 mil homens e conseguiram destruir totalmente. Essa é a história da Guerra de Canudos. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, é só deixar uma pergunta. Valeu, até a próxima.